Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Elis Rebouças, sou especialista em flores em porcelana fria, que nada mais é o nosso querido amado biscuit. Então, eu vim falar para vocês de uma grande novidade que são os stencils, de Janaína Cordeiro, do qual ela está desenvolvendo para a linha Cake e a linha de biscuit. E eu estou tão feliz com isso, porque assim, eu sou a pessoa com 2 parafusos a menos e o resto tudo solto, e agora desparafusou de vez, porque eu não estou dando conta de olhar para os stencils. Não quero nem que vocês vejam a metade, porque vocês vão desparafusar também. Então, por enquanto, aguenta as pontas, porque também vai ser parafuso para todo lado. Vamos lá. Bem, hoje nós vamos fazer a filodendro, que nada mais é do que a jiboia. Eu trouxe aqui um pedacinho dessa planta, que eu tenho, e ela tem várias cores, várias composições, e eu preferi trazer ela porque ela tem uma técnica diferente, mais prática, para que a gente possa desenvolver de primeira, porque afinal de contas nós estamos caminhando, iniciando. E no caso do biscuit, a gente não tem como ter uma regra para trabalhar com ele. A gente vai fazer cada planta, cada flor, cada espécie que a gente fizer tem uma técnica diferente. E eu resolvi trazer hoje ela, que é a jiboia, mais conhecida assim, e vocês vão ver, olha como fica lindo. E para que eu uso essas flores e as minhas folhagem biscuit? Eu uso para os bolos, tanto fake quanto bolo comestível. Eu trabalhei muitos anos com bolo comestível e todas as minhas flores sempre foram em porcelana fria. E agora eu resolvi trabalhar só com bolo fake e todas as minhas flores continuam sendo em porcelana fria. E as boleiras que compram flores comigo, mesmo na área cake, na área comestível, elas compram flores em biscuit. E eu vou mostrar no final dessa aula como vai ficar um bolo com essa jiboia. Vocês vão ver que coisa mais linda que vai ficar. Então, vou mostrar aqui rapidinho o material que a gente vai utilizar, A gente vai utilizar aqui a tinta PVA. Nós vamos utilizar sempre a PVA fosca, tá certo? Essa daqui é amarelo ouro. Na verdade, teria que ser um amarelo mais claro, mas eu quero dar uma dica de ouro para vocês, que é justamente não ter que comprar todas as cores de tons. Então, eu sempre compro um tom mais escuro e vou diluindo. Aqui eu tenho branco, também fosco, e eu tenho verde pistache, que eu sempre gosto de utilizar para fazer essa mistura. Eu tenho um arame número 26, ele é um arame fininho, que ele já vem assim, ó, forradinho, Tem o arame também número 18, esse é galvanizado, vocês encontram em casa de material de construção ou até mesmo em casa de ferragens grande. Tem a fita floral, nesse caso aqui eu cortei a minha fita floral ao meio, bem prático, é só com estilete. E no meu canal vou fazer um vídeo só explicando sobre como é que faz isso aqui, que é bem prático, além de ficar bem delicado. Os galhos, a gente precisa da delicadeza disso. Vamos usar uma massa de biscuit, vocês devem estar me perguntando aí, qual a marca? Eu uso as melhores marcas que estão no mercado e as que estão mais em conta. Então, eu não tenho uma preferência de marca. Eu tenho uma preferência de usar massa de biscuit e de valor, Então, tem um valor legal, a gente utiliza. Vamos utilizar o stencil 458. Esse stencil, olha que fofura que sai esse stencil. A Janaína, ela fez para o biscuit de uma forma menor, porque a gente precisa colocar em bolo, a gente não vai fazer, se vocês forem fazer arranjo, também essa técnica vai servir, mas a gente está focando em colocar em bolos essas pinturas, porque está super em alta colocar folhagem em bolos, então não perca a oportunidade, tá certo? Vamos utilizar uma agulha, que não precisa ser desse jeito, essa agulha aqui a gente colocou em um pincel velho, só para poder utilizar. O boleador é um boleador de ferro,
isso aqui é necessário para não marcar. Alicate e pincel, né? Eu não vou falar aqui para vocês, utilize aquele pincel, tal pincel, porque eu quero que vocês comecem com o que vocês têm, tá certo? Então, ó, vamos, e a massa que nós vamos utilizar, a massa verde eu já abri aqui para facilitar. Eu sempre utilizo tubo de PVC também, a gente quer facilidade e preço também no nosso produto. A gente não precisa sair comprando tudo pela frente que dá certo aqui. Então, esse tubo é o de 40, eu cortei em vários tamanhos e utilizo ele, sempre utilizei a minha vida inteira e dá super certo, tá bom? Então, vamos lá, a gente vai agora para a nossa aula. Bem, agora a gente vai colocar a mão na massa, né, que é o que interessa. Bem, eu tô aqui com a massa de biscuit já aberta, que facilita, né, para mostrar para vocês. Aqui eu tenho uma plaquinha de plástico onde eu coloquei. Eu abri a massa aqui realmente no rolo. A espessura dela eu deixo com 2 milímetros, né? Porque eu não vou trabalhar com a técnica de rampa, eu vou trabalhar e eu vou explicar a vocês com o decorrer dos vídeos o que é a técnica de rampa. Tá errado? Não, mas para mim que trabalho em grande escala não tem necessidade. Eu passei um pouco de óleo aqui na mão e vou passar um pouco de óleo aqui no stencil para ele não segurar muito aqui. E eu vou cortar. Esse stencil, ele vem com uma partezinha interna dele que eu não quis utilizar. Depois eu vou mostrar para vocês. Eu tirei o picote que vem. Não vou fazer muitos também, porque já está todos prontinho ali. É só mesmo para que vocês possam ter noção de como fazer. Olha, vou retirar aqui essa massa. E vamos pegar um EVA grossinho. O biscuit, ele precisa ficar leve, ele precisa ser um trabalho bonito e bem leve e com ar de realismo. E para isso, eu preciso ter todos esse passo mesmo, tá bom? Então, ó, essa parte interna, ela vai continuar grossinha, mas essa parte externa eu vou bolear para que ela baixe. Então, o que é que vai acontecer aqui? Ela vai baixar e não vai ficar algo grosseiro como tá aqui, ó. Tá vendo? Então, essa aqui que eu acabei de bolear, olha como tá bem fininha, bem bonitinha. E essa daqui está mais grossa. E aqui eu tenho um pulo do gato para que vocês possam fazer vários tamanhos com o mesmo molde. Vamos lá? Bem, se eu quero vários tamanhos no meu galho, né? Se vocês puderem ver aqui, ó, essa daqui tá menor, essa daqui tá maior, mas é o mesmo cortador. O que foi que aconteceu? Eu deixei uma massa mais fininha e outras eu deixei mais grossinha. A que eu deixei mais grossinha, eu simplesmente, ó, arrasto assim, ó, essa daqui tá um pouquinho mais grossa e aumento ela na lateral para que ela cresça. Então, eu vou ter em um único molde vários tamanhos. Como eu não utilizo a técnica de rampa, eu deixei essa parte aqui mais grossa e vou pegar, ó, entre meus dedos, eu vou colocar um arame ao lado, entre os dedos aqui, ó. O tamanho desse arame aqui tem mais ou menos 8 a 10 centímetros, mas não tem necessidade de ser isso tudo. Para quem tá começando, é importante, mas para quem já tem prática pode ser até menor. Então, entre os dedos, vou dar uma viradinha aqui e vou dar um beliscãozinho aqui embaixo. E com aqui o dorsozinho do dedo, eu vou fazer esse acabamento para que ele fique bem bonitinho. E nós vamos fazer um trabalho também na parte do caule dela, mas eu vou mostrar a vocês que pode ser de dois jeitos. De novo, vou colocar aqui entre os dedos, ó, fez isso, virei, vou dar um semi-beliscãozinho e vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer isso aqui. Se vocês tiverem já técnica para isso, vocês podem fazer isso logo de imediato. Vou pegar um pedacinho de massa,
porque a jiboia, ela tem, ó, essa partezinha aqui, ó, mais gordinha, o arame não é tão fininho assim, e eu preciso disso aqui para um bom acabamento. Então, eu venho puxando aqui, forrando esse arame com a própria massa. Não precisa vir até embaixo, porque a gente vai só colocar essa parte aqui fazendo galho, então não tem necessidade. Ah, Elise, eu não tenho um jeito para colocar de imediato. Pronto, não tem problema. A gente vai fazer isso depois da pintura seca. O biscuit vocês sempre que tá passando a mãozinha para que ela fique uma peça lisa. Desse jeito aqui, ó, que ela fique assim lisinha, dessa forma. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é isso. Eu não tô colocando aqui embaixo de um plástico, porque a gente já vai pintar. Mas se eu fosse fazer várias, como eu fiz, para poder mostrar para vocês, eu fiz tudo isso aqui, desse jeito, né? E coloquei embaixo do plástico, justamente para não ressecar, porque eu ainda preciso dela, ainda úmida, para poder fazer a pintura. Então, eu deixo aqui desse jeito, já boleei, já coloquei e vou fazer a pintura. Vou dar uma arrumada, vou pegar o material da pintura. Bem, eu dei uma organizadinha aqui, então, ó, eu vou pegar um pouco desse amarelo, né? Eu não vou nem pegar muito, porque acho que acabei pegando até um pouco mais, porque a gente não vai utilizar tudo, que é só para demonstração. Um pouco do branco, porque o branco que eu vou pegar... Ai, acabei sujando aqui. Vou pegar um pouquinho de água para poder colocar... Só dar uma diluída, bem pouquinho mesmo. Só uma diluídazinha, ó, bem pouquinho. A diluída aqui do amarelo. Então, se vocês quiserem ele mais clarinho, vocês fazem, mas se vocês quiserem ele também mais escuro, né, que tem uns que ele é um pouquinho mais escuro. E o verde, eu vou só mesmo colocar aqui só um pouco. Vocês vão ver que eu vou usar bem pouquinho ele. Eu sempre coloco essas vasilhinhas porque ela não derrama, né? Porque eu sou um pouco desastrada. Eu acho que toda artesã é. Então a gente acaba, eu acho que aqui dentro fica melhor para mim trabalhar, tá bom? Então o que é que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir, aqui vocês têm, ó, várias opções de estampa, ou seja, a gente tem aqui 5 opções de estampa. Claro que não vai dar pra gente trabalhar com todas as estampas agora, mas vai dar para vocês terem bastante noção como trabalhar com as estampas. Eu vou utilizar essa daqui e eu faço o seguinte, eu vou colocar o amarelo um pouco mais forte, justamente para ficar mais claro, mais intenso na luz para vocês verem. Eu venho aqui, ó, puxando essa pintura para não vazar. Então, vocês perceberam que eu peguei um pouquinho ali e coloquei um pouco para lá. Eu faço isso aqui, ele seca rapidinho. Vou puxar aqui e venho com um pouco do verde, o verdinho, e vou dar umas batidinhas aqui no meio. Eu gosto de fazer, sempre gostei de fazer isso, mesmo quando eu fazia esse trabalho manual. Mas agora tá tudo muito mais rápido, né? Então, ó, eu vou deixar agora, dar uma pré-secada, vou deixar no EVA, venho de novo, venho com outra estampa, não vou fazer todas, como eu já falei, mas vocês podem brincar. Aqui vocês têm 5 estampas, que pode se transformar em mais. Por quê? Porque uma você pode colocar aqui no meio, a outra você pode chegar aqui um pouquinho mais para a ponta, a outra vocês podem só utilizar um pedacinho aqui, essa aqui vocês podem colocar no meio ou podem colocar assim atravessado, vocês vão brincar com as estampas, porque a jiboia, essa daqui é real,
ela é bem brincalhona, né? Com as cores. Eu vou utilizar essa daqui, que ela vai ficar só de um lado. Vamos lá, de novo. Então, pra gente não ter que fazer todas as estampas, eu só vou explicar e você já sabe que é o mesmo. A explicação já dá para que vocês possam entender bastante. Tem umas jiboia que elas são bem acesas. Peguei um pouquinho do verde, vou dar uns verdezinhos assim, ó, só de leve aqui na lateral. Outra coisa, com o biscuit vocês não precisam trabalhar com o biscuit branco, vocês vão trabalhar já com a cor de fundo. Então, vocês trabalham com a cor de fundo, porque depois que ela estiver seca, aí vocês vão fazer aquela parte de esfumaçar, ou seja, de dar nuance na peça, como essa daqui, ó. Essa daqui eu trabalhei com esse verde que eu tô trabalhando, mas depois de seca eu dei nuance nela, e eu vou ensinar isso também para vocês. Então, só vou explicar rapidinho, vou limpar aqui e a gente volta. Aqui vocês têm várias estampas, vocês vão fazer. Se vocês vão fazer um galho, por exemplo, esse galho aqui eu tenho 8. Eu divido de repente um de cada, 2 de cada e vou fazendo, vou brincando, porque na natureza ela é uma brincadeira de cores e de mistura, tá bom? Só limpar aqui e volta. Bem, aqui já deu uma secada na tinta, mas a massa ainda está bem úmida. E é agora que a gente vai dar movimento. Aqui a gente tem tudo muito importado, tudo muito difícil de achar, né? E agora nessa época de Páscoa que vocês não vão achar mesmo. Essas caixinhas de ovos de Páscoa aqui é maravilhosa para a gente descansar os nossos biscuits. Então, ó, eu vou dar movimento aqui, eu vou colocar ela aqui dentro. Então, vocês fazem isso aqui e cada uma vai ter um movimento diferente. Porque, como eu já falei, na natureza, algumas têm uma pontinha virada, outra tá mais reta, outra tá mais emborcadinha. Então, é esse movimento que a gente quer. Isso aqui a gente vai colocar para secar aqui. Vai dormir aqui assim. As outras que eu fiz com um amarelinho mais clarinho, porque eu queria colocar, vou colocar em um bolo que vai pedir um amarelo mais claro. E também eu quis mostrar no vídeo a pintura, então eu precisei deixar mais escuro. Deixei aqui descansando, as minhas já estão aqui todas sequinhas, ó, já tudo prontinha, onde eu vou agora fazer a montagem para vocês. Vocês lembram que eu falei lá no início, na hora que a gente colocou o arame, que eu faço já esse acabamento aqui, ó, um pedaço desse acabamento aqui com a massa. Só que tem gente que não tem tanta habilidade para fazer com ela molinha. Então, deixei um aqui sem fazer. Vou pegar um pedacinho de massa, porque agora já está seco. Lembrando que a mesma massa que você fez aqui tem que ser para fazer esse acabamento. Então, agora eu já venho aqui, ó, já me dá mais segurança, porque o arame não sai. Isso para quem não tem tanta habilidade. Vou puxar, ó, com a pontinha do dedo, para que ela fique parecendo que nasceu aqui. Não pode ter emenda. Ah, na hora que tiver alguma dúvida aqui se vai ter emenda, molha a ponta do dedinho aqui, ó, com um pouco de água. Eu acho que dá mais trabalho desse jeito, por isso que eu prefiro já fazer, já puxando, fica bem mais fácil. Mas quem não tem habilidade, a gente tem solução. Então aqui, a gente já faz isso e já deixa aqui. Agora a gente vai fazer, dar umas nuances mesmo com o pozinho verde. Com um pozinho verde, dá uma nuancezinha. Então, vou dar com umas nuances de verde. Isso aqui é um pozinho para flores em biscuit. Esse daqui é um verde musgo. Se vocês quiserem, pode diluir um pouquinho com um pozinho branco, mas esse daqui eu não vou fazer isso, porque eu quero dar uns nuancezinha. Na natureza, ela também tem 2, 3 tons
na mesma folha, e por esse motivo eu resolvi fazer assim. Então, eu vou dar uma nuancezinha, eu acho isso bem legal, para que a gente possa fazer um bom acabamento e fica muito mais realista. O bom do stencil, gente, é que vocês não precisam ficar preocupado assim de como fazer as estampas, como eu fazia antes, né? Como era que eu fazia antes. Cada estampa eu ficava pensando muito no que fazer. Então era assim, tinha estampa, eu dizia, ai meu Deus, e agora? Eu vou fazer essa. E ficava pensando, aqui não, aqui eu só tenho que decidir quantas de cada eu preciso fazer. Pronto, aqui eu já vou adiantar, deixa eu tirar, para que vocês possam ver como é que a gente faz. Vamos fazer a medida. Aqui eu tenho 30 centímetros de arame galvanizado, número 18. Por que eu utilizo o arame galvanizado, número 18? Justamente para dar estrutura, porque se eu não utilizar ele, eu não consigo introduzir ele no bolo, a jiboia, né, no bolo. E se eu fizer todos com esse arame aqui, ele é muito mole, então ele não vai introduzir ali no bolo. A fita cortada, como eu já falei, ela dá leveza, não fica aquela parte grosseira. Então aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é forrar toda essa fita. Aí você vai dizer, ah, mas pra que se vai forrar de novo? O problema é, se você começa arame no arame, isso começa a escorregar. O ideal é que vocês sempre coloquem o arame com a fita, ou seja, o contato desse arame aqui venha a ser com a fita, porque se for no arame, ela vai escorregar e seu cliente vai se chatear com você porque vai saltar as folhagens. Só fazendo isso aqui, como o arame tá fininho, dá pra gente fazer 2 camadas, porque ela vai ficar bem firme aqui. E agora, ó, é muito prático. O que é que a gente vai fazer? Tudo com muita delicadeza. Vocês lembram que eu falei que a jiboia, ela tem essa parte saliente mesmo, né, do caule dela. Então agora a gente vai primeiro só prender aqui a primeira, vai fazer isso aqui, prender bem. Se possível, a gente volta um pouquinho, a fita está bem fininha, então ela não vai ficar feia. E agora a gente vai dando espaço e olha que legal, ó, não vai ficar aquele acabamento feio. Se vocês fizerem, ó, esse processo aqui, ó, que é errado, eu vou fazer só para vocês verem, enrolar aqui, ele vai ficar um trabalho feio, um trabalho grosseiro. E a gente não quer isso, né? A gente quer que fique mais realista possível. Então, ó, só mesmo encostou, pode virar aqui para segurar, tipo um nozinho, né, que dá aqui na fita, e vai rolando, e vai rolando. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça que vai ficando essa menina fazendo pirraça. Lindo, 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 ó, e vai fazendo esse trabalho aqui, e a gente pode fazer ela de várias formas. Por exemplo, de repente você quer ela solta no bolo, não vai usar esse arame que a gente utilizou, a gente vai ter que usar um outro arame mais grossinho, se a gente quiser ela solta no bolo. Então aqui, ó, eu vou concluir aqui, e já volto só para mostrar para vocês a conclusão disso aqui. Só vou concluir aqui. E já volto. Então, concluí aqui, ó, coloquei 7 folhas, mas pode ser 8, 9, a quantidade que vocês acharem melhor. Com esse galho, com metade do acabamento, né, com a massa, ele já dá um ar melhor de realismo. Então, aqui eu tenho meus galinhos, tenho 4 galinhos aqui pronto. Ah, Elise, eu quero fazer arranjo. Claro que é desse mesmo jeito, não tem diferença. Só acho que vocês têm que trabalhar com um pouco de folhagem um pouco maior. Esse daqui a gente está trabalhando justamente para bolo e vocês vão ver que encanto que vai ficar
esses galhos aqui no bolo. Olha só que coisa mais linda que fica esse trabalho, tá bom? Agora vocês vão ver ele no bolo. Bem, agora vocês vão ver essa belezura no bolo, que é o que importa, onde eu quero colocar ele. Vamos lá? Bem, eu tô com um bolo aqui que é rústico, ele é todo trabalhado no verde, né, e no branco. E como eu falei para vocês, eu trabalhei com uma cor que combinasse com ele. Por esse motivo eu coloquei o amarelinho mais clarinho e para pintar para vocês eu pintei um pouco mais escuro para visualização. Então aqui, ó, eu venho, já tem alguns pontos aqui que estão já marcados, já estão furados, né? Porque esse bolo eu só mudo as flores. O cliente me diz, eu quero flor assim, eu quero folhagem assim. Aí eu já mudo, então todo o local que está furado é onde a gente vai colocar as folhagens. Então aqui, ó, eu venho dar movimento ao meu bolo. Todas as boleiras sabem que quando a gente faz um arranjo, a gente precisa de algumas folhagens para dar movimento. Ou seja, ó, olha como ele estava vazio aqui e de repente eu comecei a colocar aqui, já começo a colocar as folhagens, que tem um outro local aqui onde eu vou colocar, e ele começa a dar o movimento no meu bolo, ou seja, eu começo a deixando ele, né, com toda a movimentação que eu quero. Deixa eu vir aqui pro outro lado, para colocar uma folhagem aqui também. Vocês imaginem que aqui só vou ter 4 galinhos dela. Vocês imaginem se eu tiro todas as folhagens daqui e coloco só essa folhagem. Que coisa mais linda que iria ficar esse bolo. Então aqui eu vou colocar mais um aqui do lado. Deixa eu ver onde eu coloco aqui. E olha só que coisa, um trabalho, né, diferenciado. Ou seja, vocês imaginem o tempo que eu tinha para fazer essa pintura. Primeiro que eu tinha que pensar muito na hora de fazer a pintura. Eu ficava, eu vou aqui, vou ali, aí sempre tinha algumas que não ficavam iguais. Então aqui em cada galho eu tenho 2 iguais ou uma, 3 iguais, e elas vão ter a movimentação que eu quero, justamente como está na natureza. Afinal de contas, esses extensos são botanicamente corretos, né? Então a gente já tem essa oportunidade. E olha o galho que eu falei para vocês do acabamento, a necessidade do acabamento quando a gente fala em flores para bolo. Gente, não perca a oportunidade, porque eu que tenho os parafusos a menos e o resto todo solto, estou doida por isso aqui. Imagine vocês que tem o parafuso no lugar. Então, ó, vamos começar a trabalhar com resistência, porque tem nada melhor não, viu? Pessoal, olha só. Deixei a câmera um pouquinho mais próxima para que vocês possam ter noção. Tem gente que não tem noção o quanto é lucrativo trabalhar com flores para bolo. Flores para bolo é algo muito lucrativo. E consistências, eu já tinha um trabalho de grande escala, é tanto que eu não trabalho com a técnica de rampa. Vou explicar isso para vocês em outro vídeo. Técnica de rampa está errada? Não está. Mas para mim que trabalho com grande escala de flores, não dá para trabalhar com a técnica de rampa. Então, esses stencils veio agregar a minha produção, porque eu sempre trabalhei sem cortador e sem frisador. Só que agora a pintura veio a agilizar. Então não perde tempo, começa a gritar a Janaína aí, porque ela não vai ter sossego com a gente, porque biscoiteira é dessa, tá bom? Aguardo vocês no próximo vídeo.